Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje a gente vai ler 2 Samuel, gente, 5, do 11 ao 25, depois 2 Samuel 6 inteiro, depois vamos para a 1 Crônicas 13, 14, 15 e 16, tá? E depois, no final da gente ler tudo isso, a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer. Então, fica com a gente até o final. Então, pega a sua Bíblia aí em 2 Samuel 5, versículo 11 a 25, tá? Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, a fim de construírem um palácio para Davi. Então, Davi compreendeu que o Senhor o havia feito rei sobre Israel e que havia enchido de bênçãos o seu reinado, por amor a Israel, o seu povo escolhido. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi se casou com outras mulheres e concubinas de Jerusalém e teve muitos filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido coroado rei de Israel, procuraram prendê-lo com todo o seu exército. Porém, Davi ficou sabendo disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então, Davi consultou Deus: devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor me ajudará a derrotá-los? E o Senhor lhe respondeu: vá, a vitória será sua. Então Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal-Perazim e os derrotou. O Senhor fez isto, exclamou Davi. Ele surgiu no meio dos meus inimigos, causando destruição, como as águas de uma inundação. Por isso ele chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram as imagens que foram abandonadas pelos filisteus, mas os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Davi voltou a consultar o Senhor e este lhe respondeu: não suba para atacar de frente, vá por trás deles e ataque pelo lado das amoreiras. Quando você ouvir um som como de marcha nas copas das amoreiras, pode atacar. Isso quer dizer que o Senhor saiu à sua frente para destruir o exército filisteu. E Davi agiu de acordo com as instruções do Senhor, destruindo os filisteus por todo o caminho, desde Geba até Gezer. 2 Samuel 6. Davi reuniu novamente os melhores homens do exército de Israel, 30.000 ao todo. Ele partiu com todo o povo que estava com ele e os levou até Baalém de Judá, para dali buscar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que está sentado num trono entre os querubins. A arca de Deus foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uza e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro com a arca de Deus. Aió ia à frente dela, e logo atrás vinham Davi e os outros israelitas. Eles marchavam alegres, agitando ramos de árvores ao som de instrumentos musicais como liras, harpas, tambores, pandeiros e símbolos. Quando passavam pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram e Uza levou à mão a arca de Deus para protegê-la. Deus irou-se com sua atitude de irreverência e fez com que Uza caísse morto ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou triste porque o Senhor havia castigado Uza e chamou aquele lugar de Pérez Uza. Esse lugar continua com esse nome até hoje. Naquele dia, Davi temeu o Senhor, por isso perguntou: como poderei levar a arca do Senhor para casa? Por isso, resolveu não levar mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate.
A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a toda a sua família. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom e tudo o que ele possuía por causa da arca de Deus, ele resolveu mandar trazer a arca de Deus para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos. Depois que os homens que carregavam a arca do Senhor para a cidade de Davi tinham dado 6 passos com ela, paravam para sacrificar um boi e um novilho. E Davi, vestido com o colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças, mostrando a sua alegria. Assim, Davi e todos os israelitas transportaram a arca do Senhor para a cidade de Davi, com muita alegria ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, com toda aquela festa, Mical, filha de Saul, observava o cortejo da janela onde estava. Ao ver o rei Davi dançando e saltando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A arca do Senhor foi colocada dentro da tenda preparada por Davi para esse fim. E Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de paz diante da arca do Senhor. Após oferecer os sacrifícios queimados e as ofertas de paz, o rei abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e ofereceu a cada um, homens e mulheres israelitas, pão, vinho e bolo de passas. Quando todos estavam servidos, retiravam-se cada um para sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar sua família. Porém, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto: Como se destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo-se diante dos olhos das servas de seus servos, como se fosse um homem vulgar do povo? Mas Davi respondeu: Eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou no lugar do seu pai Saul e de toda a sua família. Perante o Senhor que me nomeou para ser o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor. Continuarei dançando em louvor ao Senhor. Sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitado por essas servas de quem você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos durante toda a sua vida. 1 Crônicas 13. Depois que Davi havia consultado todos os oficiais, os comandantes de 1000 e de 100 do seu exército, os homens de Israel se reuniram, e Davi falou a eles o seguinte: Se vocês estão de acordo que esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, então vamos enviar mensagens a nossos irmãos por toda a terra de Israel. Vamos incluir os sacerdotes e os levitas e convidar todos para que venham das suas cidades unir-se a nós. E vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, porque nós nos esquecemos dela desde que Saul se tornou rei. Todos acharam bom o que Davi disse e concordaram com ele em fazer isso. Então, Davi convidou o povo de Israel desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para que todos estivessem presentes quando a arca de Deus fosse trazida de Quiriate-Jearim. Depois disto, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de buscar a arca de Deus, o Senhor, que está num trono entre os querubins, da qual é invocado o seu nome. Ela foi levada da casa de Abinadab num carro novo. Uzá e Aiô guiavam os bois. Davi e todo o povo festejavam perante o Senhor com grande alegria, acompanhados por cânticos e por instrumentos musicais, como citaras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Mas, quando chegaram a Naíra de Quidom, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca para que não caísse. Então o Senhor se irou com Uzá, e ele o matou por ter tocado na arca. Ele morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou triste com o que o Senhor fizera a Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até hoje. Davi ficou com medo de Deus e perguntou: Como posso levar para casa a arca de Deus?
Por fim, ele resolveu levar a arca para a casa de Obed-edom, o geteu, em vez de levá-la para a cidade de Davi. A arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom, a sua família e tudo o que ele possuía. Primeira Crônicas 14. Irão, rei de Tiro, enviou uma delegação de pedreiros e carpinteiros para ajudarem a construir o palácio de Davi, e também forneceu muita madeira de cedro. Agora Davi entendia por que o Senhor fez com que ele se tornasse rei e deu a ele um reino tão grande. Era por amor a Israel, seu povo. Depois que Davi mudou para Jerusalém, ele se casou com outras mulheres e teve muitos filhos e muitas filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido como novo rei de Israel, todos os soldados filisteus se reuniram para prender Davi. Mas Davi ficou sabendo da trama, reuniu seus soldados e foi encontrar-se com os filisteus. Os filisteus já tinham invadido o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: Se eu sair para lutar contra eles, o Senhor me dará vitória? E o Senhor respondeu: Sim, eu darei vitória a você. Então Davi atacou os inimigos em Baal-Perazim e venceu a luta e disse: Deus me usou para acabar com os meus inimigos, como a água que rompe os muros de uma represa. É por isso que o lugar ficou conhecido como Baal-Perazim. Depois da batalha, os israelitas recolheram muitos ídolos deixados pelos filisteus, mas Davi mandou que fossem queimados. Mais tarde, os filisteus voltaram a atacar de novo no vale, e Davi consultou novamente Deus a respeito do que ele deveria fazer. O Senhor respondeu: Não avance pela frente contra eles. Dê a volta por trás das amoreiras e dali ataque-os. Quando você ouvir um som como de gente marchando no alto das amoreiras, ele é o sinal para você atacar, porque Deus saiu adiante de você para destruir o inimigo. Davi fez conforme o Senhor havia mandado e acabou com o exército dos filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim o nome de Davi ficou conhecido por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações tivessem medo dele. 1 Crônicas 15. Davi também construiu diversos palácios para si mesmo na cidade de Davi e construiu uma nova tenda para colocar a arca de Deus. Então, Davi deu as seguintes ordens: Quando mudarmos a arca para o seu novo lugar, ninguém poderá carregar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque Deus escolheu os levitas para fazerem esse trabalho. Eles devem fazer o serviço de Deus para sempre. Então, Davi convidou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém, a fim de celebrar a colocação da arca no lugar que ele havia preparado. Estes foram os sacerdotes descendentes de Arão e os levitas que estiveram presentes. 120 descendentes de Coate, Uriel era o chefe deles. 220 descendentes de Merari, Asaías era o chefe deles. 130 descendentes de Gerson, Joel era o chefe deles. 200 descendentes de Elisafã, Semaías era o chefe deles. 80 descendentes de Hebron, Eliel era o chefe deles. 112 descendentes de Uziel, Aminadab era o chefe deles. Davi chamou então os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriei, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab e disse a eles: Vocês são os chefes das famílias dos levitas. Agora vocês se santifiquem e também santifique todos os seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. O Senhor nos feriu anteriormente, porque não cuidamos da arca conforme as ordens dele, pois não foram vocês que levaram a arca. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, prepararam-se para
transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Depois, os levitas trouxeram a arca de Deus, carregada nos seus próprios ombros, segurando pelas varas presas na arca, tudo de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Davi também deu ordens aos líderes dos levitas para organizarem um grupo de cantores e instrumentistas. Seus parentes e eles deviam tocar bem alto e com muita alegria os instrumentos como alaúdes, harpas e símbolos sonoros. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, Asaf, filho de Beraquias, e Etã, filho de Cussaias, da família de Merari. Os seguintes homens foram escolhidos como ajudantes deles: Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifeleu, Miquneias e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etã foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia tocavam harpas que alcançavam notas altas. E Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azarias eram os que tocavam harpas em tom um pouco mais baixo, marcando o ritmo. O dirigente do canto era Quenanias, chefe dos levitas músicos. Ele foi escolhido porque entendia muito a respeito de música. Berequias e Eucana eram os porteiros que guardavam a arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, todos eles eram sacerdotes, formavam um grupo tocador de trombetas que ia adiante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também guardavam a arca. Então, Davi e os principais homens de Israel, juntos com os altos oficiais líderes de 1000, foram com grande alegria à casa de Obed-edom a fim de levarem a arca da aliança. E porque Deus estava claramente ajudando os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, eles ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Os levitas que carregavam a arca, os cantores e Quenanias, dirigente do canto, estavam todos vestidos com roupas de linho fino. Davi também usava um manto de linho fino. Assim, os chefes de Israel, junto com todo o Israel, levaram a arca para Jerusalém, com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e cítaras. Mas quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi e filha do rei Saul, estava olhando pela janela. Ela viu Davi pulando e dançando de alegria e sentiu grande desprezo em seu coração. 1 Crônicas 16. Assim, a arca de Deus foi levada para dentro da tenda preparada por Davi, e ofereceram sacrifícios de ofertas queimadas e ofertas de paz diante de Deus. Após oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de uvas a cada homem e a cada mulher israelita. O rei indicou alguns dos levitas para servirem diante da arca do Senhor, fazendo pedidos, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Estes são os nomes dos homens que deviam fazer esse trabalho. Asaf, o chefe desta parte, era quem tocava os símbolos, seguido por Zacarias. Os companheiros deles eram Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas diariamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele tempo, Davi encarregou Asaf e seus parentes pela primeira vez de cantar hinos de adoração de graça ao Senhor.
Deem graças ao Senhor e façam oração a Ele. Cantem aos povos do mundo a respeito das grandes obras de Deus. Cantem a Ele, sim, cantem os louvores de Deus e falem das obras maravilhosas que Ele tem feito. Gloriem-se no seu santo nome, fiquem alegres de coração, todos os que buscam o Senhor. Busquem o Senhor, sim, busquem a força divina e busquem a face do Senhor sem cansar. Lembre-se dos seus poderosos milagres, dos seus feitos maravilhosos e da autoridade do Senhor. Ó descendente de Israel, servo de Deus, o filho escolhido de Jacó, ele é o Senhor nosso Deus. Vemos o julgamento de Deus por toda a terra. Lembre-se da aliança que ele fez para sempre, das palavras que ele deu como mandamento para 1000 gerações, da aliança que ele fez com Abraão, do juramento que ele fez a Isaque e que ele confirmou a Jacó como um decreto. Ele fez para Israel uma aliança eterna, dizendo: Darei a vocês a terra de Canaã como herança de vocês. Quando os israelitas eram poucos, muito poucos, e não passavam de estrangeiros na terra prometida, quando esse povo vagueava de um país para outro, de um reino para outro, Deus não deixou que ninguém fizesse mal a eles. Até mesmo reis foram advertidos porque procuravam maltratar o povo. E lhes foi ordenado: Não maltrate o meu povo escolhido, não toquem nos meus profetas. Ó terra, cante louvor ao Senhor, declare todos os dias que é Ele quem salva. Anunciem a glória de Deus entre as nações, os seus milagres que Ele faz entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e deve ser louvado com todas as honras. Ele deve ser respeitado acima de todos os deuses, pois todos os deuses das nações são apenas ídolos. Mas foi o Senhor quem fez os céus. Majestade e beleza marcham diante dele. Força e alegria caminham ao lado do Senhor. Louvem o nome do Senhor todos os povos da terra. Deem ao Senhor força e glória. Sim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham perante ele. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Todas as nações devem tremer diante dele. Foi ele quem criou o mundo de forma firme. Que os céus estejam contentes e a terra se alegre. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Que os grandes mares levantem altas ondas. Que se alegre o campo com tudo que nele há. Que as árvores da floresta cantem de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor porque ele é bom. O seu amor nunca acaba. Clamem a Ele, salve-nos, ó Deus, nosso Salvador. Traga-nos de volta com toda a segurança dentre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, para todo sempre. Então todo o povo diz em voz alta: Amém. Louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e os seus parentes levitas diante da arca da aliança do Senhor, a fim de servirem continuamente, fazendo cada dia o que precisava ser feito. Faziam parte desse grupo Obed-edom, filho de Jedutum, e seus 78 parentes, e Osa, que eram porteiros. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do antigo tabernáculo do Senhor no monte de Gibeon. Todas as manhãs e também às tardes, eles ofereciam ao Senhor ofertas queimadas sobre o altar separado para esse fim, tudo de acordo com a lei do Senhor. Ele tinha dado a Israel. Davi também indicou Emã e Jedutum e diversos outros que foram escolhidos pelo nome a fim de darem graças ao Senhor, exclamando: O seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, os símbolos e outros instrumentos musicais. Os filhos de Jedutum foram indicados como guardas. Então o povo voltou para suas casas, e Davi também voltou para abençoar a sua própria família. E assim nós terminamos a nossa leitura
leitura de hoje. E vamos para nossa análise. O que temos a dizer, né, de 2 Samuel 5, de 11 a 25, 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13, 14, 15 e 16, né? Começando lá em 2 Samuel, aqui é uma passagem até que um tanto famosa, né? Depois que Davi foi ungido, eles tinham a Arca da Aliança, né? Para quem já viu já os episódios anteriores, a Arca da Aliança ela foi construída no momento onde Moisés estava conduzindo o povo na saída lá do Egito para a Terra Prometida. Então a Arca da Aliança era onde realmente Deus iria habitar ali no meio dos israelitas. E aí teve toda essa parte de reinado e tudo mais, e a arca não ficou na onde ela devia ficar, né? Ah, Né? tá. Ela tinha sido roubada, É, né? ela tinha sido. Tava nas mãos dos filisteus, né? É, Porque Saul usou ela na última guerra e perdeu a guerra e os filisteus pegaram a arca. exatamente. E aí ela não estava num lugar certo, né? Num lugar correto. Tanto é que ela estava na casa de um levita, né? Por fim ali, para a arca ficar num lugar até que seguro, entre aspas. E aí Davi viu que ele já estava morando em palácio, ele já tinha construído palácios, e a arca do Senhor não estava num palácio, né? Não estava numa morada bonita. E ele quis de primeira trazer a arca, assim, de bom coração, sabe? Porém, na época de Moisés, havia as leis, né? Deus já tinha dado as leis de como devia ser toda a condução do tabernáculo, quem devia movimentar, né, o tabernáculo, a arca, que eram os levitas. E Davi, inconscientemente, entre aspas, né, ignorou essa lei que Deus tinha dado. Então, por isso que quando ele estava caminhando lá e o boi tropeçou e Uzias foi segurar, ao nosso ler ali, a gente fala assim, nossa, mas como que Deus foi ruim, né? Ele só foi segurar para que a arca não caísse. Porém, Davi estava transportando a arca já de maneira errada, não estava seguindo as regras, né? Não estava respeitando Deus nessa condução. A intenção dele era boa, porém, existe também a parte de você respeitar as leis de Deus, né? Por mais que você está fazendo as coisas corretas, veja se a maneira como você está fazendo condiz com o que Deus orienta para a gente, né? E aí depois ele teve consciência disso, chamou os levitas lá para fazer o transporte correto da arca e tudo mais. E aí ele veio dançando com símbolos e tudo, né, à frente da arca. E lá do alto, Mical, a filha de Saul, que naquela época já era mulher de Davi, ela viu toda aquela festança lá trazendo a arca e ela rejeitou aquela ação de Davi no coração dela. E aí é uma passagem onde muitos líderes religiosos até usam, né? Às vezes você está só olhando de longe alguém fazendo alguma coisa e ali você já tira todas as suas conclusões e rejeita no teu coração, né? Sem nem perguntar para aquela pessoa por que ela está agindo daquela maneira, né? Por que aquilo alegra tanto ela, né? E Mical não fez isso com Davi, ela muito pelo contrário, né? Ela já logo viu e rejeitou, e por ela rejeitar ela não teve um filho durante toda a vida dela. E nessa situação, a mulher ser estéril, né, não poder gerar filhos, é como se fosse um pecado. Isso não quer dizer que hoje em dia toda mulher que não pode ter filho está pagando algum pecado ou Deus não gostou de alguma atitude dela. Não, não generaliza, tá? Mas nessa situação de Mical foi exatamente isso. Foi como se fosse uma maldição de Deus na vida de Mical por ela ter rejeitado a atitude de Davi. O que mais? É legal, eu acho legal da gente contextualizar que a leitura tanto de 2 Samuel e de Crônicas, eles contam a mesma coisa, né? Então isso vai ser muito normal. Mas a gente vê que em Crônicas ele é um pouco mais detalhado. Então Samuel é um pouquinho mais rápido e Crônicas é mais detalhado. Até que ele é dividido em 4 capítulos. Mas é legal isso que a gente estava falando, né? Ali o 13
Ele começa falando que Davi, ele fica incomodado da Arca da Aliança não estar, né, em Jerusalém, e ele consulta todos os oficiais, os comandantes, mas ele não consulta Deus sobre trazer a arca. E daí ele é aquilo que a gente fala, né? Você ter uma boa vontade de fazer coisas boas, ele não significa que Tá tá correto. correto, né? Então, tipo, até a gente fala, é muito difícil uma pessoa falar sobre relacionamento quando ela não é casada, porque ela tá esquecendo o princípio básico. E ali, Deus já tinha falado lá no livro de Números como que era para ser carregado a arca. A arca ela tinha que ser carregada com pau, com os paus, né, entre ela e carregada no ombro. Nenhum momento fala que ela podia ser carregada num carro de boi. Então, assim, Davi tinha a boa vontade, tinha ali a boa índole, no entanto, estava fazendo fora das ordenanças de Deus. Então, ambos é importante, tanto as ordenanças como a boa vontade ali de ter o bom relacionamento. E é legal que a gente vê lá em Samuel fala, né? Quando a gente leu Samuel, fala que Davi ficou triste e deixou a arca na casa de Obed-edom. Obed-Edom, e depois de 3 meses ele busca. Já em Crônicas 13, ele conta essa ida, a primeira tentativa de buscar a arca. E fala que daí não deu certo, né? Que Davi ficou triste e deixa ali a arca 3 meses na casa de Obed-Edom. E já no capítulo 15 fala então que Davi vem nessa nova tentativa de pegar a arca, e daí ele mesmo, Davi fala que daí ele busca os levitas e ele fala, né? Que agora ele vai carregar da forma correta, da forma que ele não fez da primeira vez. Então a gente vê que o próprio Davi reconhece qual foi o problema da primeira tentativa dele ali, né? É. Então, e daí conta, né, até é legal em Crônicas que no capítulo 16 tem o cântico que o povo estava cantando e adorando, né, a Deus. E aí eles voltam, né, cantando esse Salmo de Davi em ação de graças, e é nesse momento aqui que eles estão em adoração, estão consagrando Deus, né, estão festejando, que é onde acontece lá o episódio de Mical, né, vendo lá do alto. E o negócio, eu acho legal que Davi mesmo responde lá em Samuel, ele responde Mical, né? Fala assim: eu sei que isso é bobo e parece ser feio, né? Porque ele chega, né, em casa, até fala, né, que ele volta para casa para abençoar a sua família e Mical já recebe ele na porta e vai falar, né? Nossa, que coisa feia isso que você estava fazendo aos olhos das Dos pessoas, né? servos e servas e tudo mais. E ele fala, né? Eu sei que isso parece ser bobo, né? Ele usa mais ou menos essa expressão assim. Então, tipo assim, realmente aparentava, né? Até pelo jeito que ele responde, que ele tava dançando, tipo, sozinho, de um jeito, tipo, e fala, né? Ele dançava com toda a sua força. Então, eu acredito que era uma coisa muito expressiva, não era uma coisa, tipo, né, guardada, Acanhado, né? acanhado, né? Então, era uma coisa realmente, tipo assim, estranha de ver um rei dançando daquela forma. Só que eu acho legal a resposta de Davi, que ele falou assim, pode aparentar ser feio, pode aparentar ser bobo, e até, tipo, soar de uma forma estranha. Mas, ele fala, né, lá em 2 Samuel 6:21, Davi responde, né, eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou no lugar do seu pai. Daí no 22 ele fala, sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitado por essas servas de quem você falou. Então eu achei muito bacana, principalmente esse 22, né? Que ele fala, eu mesmo com tudo isso que você acha que é ridículo, né, podre, eu sei que eu serei respeitado por essas pessoas que viram. É. E aqui tem um ensinamento, né, pra gente, que às vezes, né, até a pessoa da tua própria casa vai te ver louvando, vai te ver, às vezes, glorificando Deus de pé, né, às vezes até chorando diante de um louvor, e vai te repreender, né, vai falar assim, nossa, que coisa sem noção, né, mas saiba quem tá no altar do teu coração, saiba que as pessoas, elas só podem derramar o que elas carregam no copo delas, gente. Então não julgue também, né? Nós, como cristãos, temos que sempre na nossa oração tentar pedir para Deus para que o nosso coração seja o mais parecido com o dele, com o de Jesus, né?
para que a gente não comece a julgar as outras pessoas assim como elas nos julgam. E aí, quando ela vier, às vezes, derramando café em você, né? E você olhar e falar assim, mas gente, eu só tô louvando aqui, né? Eu tô quieta aqui no meu canto, eu não fiz nada para essa pessoa. Não pegue isso para você. Olha, ore por essa pessoa, né? Entregue amor, entregue o contrário do que ela tá tentando derramar em você. Porque ela só pode derramar que o coração dela tá cheio. E às vezes é amargura. E ela precisa receber um pouco de amor teu, de exemplo teu, para que ali possa ir quebrantando o coração dela, né? E é pelo nosso exemplo, por isso que fala, né, naquela passagem, ensine teu filho no caminho, né? E esse no caminho é o exemplo. E não é só filho, sendo filho teu de sangue e tudo mais. Filhos, irmãos teus, sabe? É teu amigo, é teu parente que tá ali olhando. É você ensinar no caminho, é você ser exemplo para essas pessoas de como que é ser amado por Deus, como que é caminhar com Deus, né? E mesmo que essas pessoas te julguem, mesmo que ao olhar dos outros pareça besta você louvando alto no teu carro, sabe? Saiba que o teu pai tá te olhando e nada melhor do que você ser edificado por ele do que pelos homens, né? Então, tira esse aprendizado que foi a postura de Davi com a própria esposa, que foi repreender a atitude dele vindo lá cantando, festejando. Pensa só também, né? Ele super feliz, aí chega em casa, vem um balde de água gelada. Ele teve uma atitude muito bonita de mostrar para ela que, por mais que parecesse bobo, ele estava dançando era para o Senhor, não era para nenhuma daquelas pessoas. Então, sempre analisa antes de você já sair dando respostas pesadas para as outras pessoas, de incentivar ela a ser quebrantada pelo coração, tá bom? E eu acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar sobre a nossa leitura de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. E caso você tenha mais alguma coisa para compartilhar, algum exemplo também, alguma coisa que você também viveu, que alguém te repreendeu e você, pelo amor de Deus, você impactou o coração daquela outra pessoa, coloca aqui no comentário, né? Derrama também na vida dos outros. E já derramando na tua vida também, a gente tem um presente para você, tá no primeiro link aqui abaixo da descrição, que é o Ouvintes da Fé. É uma assinatura que a gente tem na Hotmart, onde te ensina a se mover ainda mais em fé, né? Como você orar, como você entregar toda a sua aflição para Deus e como você aprender a confiar em meio à turbulência. Então, essa é uma assinatura onde ela é paga, porém, nesse mês ela está sendo dada para você com 30 dias grátis. Você vai entrar como uma pessoa fazendo assinatura normal mesmo, preenchendo todos os dados, preenchendo o dado do cartão, porém ela não vai ser cobrada, ela vai ser cobrada só no outro mês. E caso você não queira ser cobrado, é só você retirar o cadastro ali que vai ficar tudo certo, tá bom? Então a gente te espera lá no Ouvintes da Fé, aproveita esse presente que é gratuito e te esperamos também amanhã no próximo episódio, tá? E já aproveita, já se inscreve no nosso canal e dá seu like, tá bom? Um beijo e te espero até amanhã. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!